Dom Casmurro, capítulo 56. Um seminarista. Tudo me ia repetindo o diabo do opúsculo. Lembre-se que o opúsculo aqui, essa foi uma digressão que o panegírico de Santa Mônica fez com que ele lembrasse, ok? A gente ainda está nesse ponto. Reparem novamente, reparem a discrepância que há entre o tanto de tempo que ele gasta contando uns segundinhos que ele tinha um panegírico na mão dele e estava lendo, com a despedida, que era algo extremamente importante. E com várias outras coisas que ele simplesmente vai passar por cima. Tudo me ia repetindo o diabo do opúsculo, com as suas letras velhas e citações latinas. Vi sair daquelas folhas muitos perfis de seminaristas, os irmãos Albuquerque, por exemplo, um dos quais é cônego na Bahia, enquanto o outro seguiu medicina e dizem haver descoberto um específico contra a febre amarela. Vi o Bastos, um magricela que está de vigário em Meia Ponte, se não morreu já. Luiz Borges, apesar de padre, fez-se político e acabou senador do Império. Quantas outras caras me fitavam das páginas frias do panegírico. Não eram frias. Traziam o calor da juventude nascente, o calor do passado, o meu próprio calor. Queria lê-las outra vez e lograva entender algum texto tão recente como no primeiro dia, ainda que mais breve. Era um encanto ir por ele. Às vezes inconscientemente dobrava a folha como se estivesse lendo de verdade. Creio que era quando os olhos me caíam na palavra do fim da página e a mão acostumada a ajudá-los fazia o seu ofício. Quando ele ia virando as páginas, né? Bom, aqui é claro, eu fiz uma anotação, mas é óbvio, né, que o panegírico transportava-o para o tempo do seminário e ele não estava ali realmente lendo o panegírico, ele estava viajando através do panegírico. Eis aqui outro seminarista, chamava-se Ezequiel de Souza Escobar. Era um rapaz esbelto, olhos claros, um pouco fugitivos. Fugidios, né? Como as mãos, então os olhos dele eram um pouco fugitivos, como as mãos, como os pés, como a fala, como tudo. Quem não estivesse acostumado com ele podia acaso sentir-se mal, não sabendo por onde ele pegasse. Tipo, pessoa toda agitada, né? Então, a pessoa conversando com ele se sentiria mal porque não sabia como pegar ele e falar, calma, fica parado aí, cara. Não fitava de rosto, não falava claro nem seguido. As mãos não apertavam as outras, nem se deixavam apertar delas, porque os dedos, sendo delgados e curtos, quando a gente cuidava tê-los entre os seus, já não tinha nada. O mesmo digo dos pés, que tão depressa estava aqui como lá. Essa dificuldade em pousar, ou seja, pousar aqui, repousar, em ficar parado, foi o maior obstáculo que achou para tomar os costumes do seminário. Porque imagine longas horas de reza, de silêncio, sentando, estudando, escutando. O sorriso era instantâneo, mas também ria folgado e largo. Uma coisa não seria tão fugitiva como o resto, a reflexão. Íamos dar com ele muita vez olhos enfiados em si, cogitando. Olha que interessante essa expressão. Olhos enfiados em si. Olhos... como que a gente poderia falar um outro jeito de enfiados aqui? Olhos mergulhados em si. Okay? Respondia-nos sempre que meditava algum ponto espiritual, ou então que recordava a lição da véspera. Quando ele entrou na minha intimidade, pedia-me frequentemente explicações e repetições miúdas, quer dizer, detalhadas, né? Repetições... Onde que eu tô aqui? Repetições miúdas, e tinha memória para guardá-las todas, até as palavras. Talvez esta faculdade, ou seja, essa habilidade, né? Talvez essa faculdade prejudicasse alguma outra. Porque ele tinha tanta memória, talvez ele não conseguisse concentração, sei lá.
Era mais velho que eu 3 anos, filho de um advogado de Curitiba, aparentado com um comerciante do Rio de Janeiro que servia de correspondente ao pai. Este era homem de fortes sentimentos católicos. Escobar tinha uma irmã que era um anjo, dizia ele. Não é só na beleza que é um anjo, mas também na bondade. Não imagina que boa criatura que ela é. Escreve-me muita vez. Hei de mostrar-lhe as cartas dela. De fato, eram simples as cartas e afetuosas, cheias de carícias e conselhos. Escobar contava-me histórias dela, interessantes, todas as quais vinham a dar na bondade e no espírito daquela criatura. Tais eram que me fariam capaz de acabar casando com ela, se não fosse Capitu. Morreu pouco depois. Eu, seduzido pelas palavras dele, estive quase a contar-lhe logo a minha história. A princípio fui tímido, mas ele fez-se entrando na minha confiança. Aqueles modos fugitivos cessavam quando ele queria, e o meio e o tempo os fizeram mais pousados. Escobar veio abrindo a alma toda, desde a porta da rua até o fundo do quintal. A alma da gente, como sabes, é uma casa assim disposta, não raras com janelas para todos os lados, muita luz e ar puro. Também as há, quer dizer, janelas, né? E partes, também as há fechadas e escuras, sem janelas, as partes da casa, ou com poucas e gradeadas, a semelhança de um convento em prisão. Outros sim, quer dizer, do mesmo modo, igualmente, outros sim, capelas e bazares, simples alpendres ou passos suntuosos. Não sei o que era a minha, ou seja, não sei que tipo de casa que era a minha alma. Eu não era ainda casmurro, nem dom casmurro. O receio é que me tolhia a franqueza. Mas como as portas não tinham chaves nem fechaduras, o receio é que me tolhia a franqueza. Eu não era franco porque eu tinha medo, né? Eu tinha esse receio e por causa disso que eu não era muito aberto, né? Mas como as portas não tinham chaves nem fechaduras, bastava empurrá-las. E Escobar empurrou-as e entrou. Cá o achei dentro, cá ficou, até que